Boa noite. Polícia conclui inquérito sobre o caso de Alícia Valentina, menina que morreu após ser espancada em escola no sertão. Registros de brigas entre estudantes revelam a violência dentro das escolas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. Operação policial desarticula quadrilha que simulava atendimentos a crianças com transtorno do espectro autista para pedir reembolsos ilegais. 2 pernambucanos morrem em um acidente na BR-116 em Feira de Santana. Caminhão carregado de tomates invadiu a pista contrária. Moradores e comerciantes de Olinda denunciam abandono de pontos turísticos da cidade, considerada patrimônio da humanidade. Médicos contratados para o programa Agora Tem Especialistas começam a trabalhar nos serviços de saúde em Pernambuco. E começa amanhã a 36ª edição da regata Recife Fernando de Noronha. Vamos conhecer 2 barcos favoritos este ano. O Ministério Público de Pernambuco recebeu um inquérito sobre o caso da menina Alícia Valentina, que morreu depois de ser agredida numa escola pública em Belém do São Francisco, no Sertão. Um estudante de 12 anos foi apreendido por envolvimento no crime. Além da investigação criminal, a Prefeitura de Belém do São Francisco abriu um procedimento administrativo contra 2 gestoras da escola. A portaria foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Belém do São Francisco. No artigo 1, a Prefeitura determina a instauração de um processo administrativo disciplinar das servidoras Ana Angélica Oliveira Gomes, diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Tia Zita, e de Patrícia Rodrigues da Silva, vice-diretora da Escola Tia Zita. A Portaria 070 de 2025 é para apurar possíveis responsabilidades no exercício das atribuições dos cargos em que se encontram investidas. O documento foi publicado no dia 22 de setembro, 11 dias depois da morte da adolescente Alícia Valentina, de 11 anos. De acordo com a polícia, Alícia Valentina foi agredida dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco. Neste vídeo, Alícia aparece caminhando em direção ao banheiro. Ela está de camisa branca e calça jeans. Alguns alunos também estão no local. Um dos estudantes dá um empurrão em alguém. Alguns segundos depois, o menino corre de volta ao pátio e fala com uma funcionária da escola. Em seguida, Alícia aparece caminhando e conversa com a mulher. Ela pede ajuda. Coloca uma das mãos no ouvido esquerdo e segura o nariz para tentar estancar o sangramento. De acordo com a polícia, a agressão começou depois que Alícia se negou a ficar com um colega. O atestado de óbito diz que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, produzido por um instrumento contundente. A polícia apreendeu um adolescente de 12 anos na zona rural de Floresta, também no sertão do estado. O menor foi encaminhado para internação e vai responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte. De acordo com a Polícia Civil, o procedimento foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco. É um procedimento porque o envolvido no caso é menor de idade e, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não pode responder a um processo criminal que é aplicado a um adulto. A Prefeitura de Belém do São Francisco disse que não há nenhuma comprovação por enquanto de que a conduta delas tem alguma relação com o fato e que a instauração do procedimento vai apurar a situação. Nós não conseguimos contato com as servidoras Ana Angélica Oliveira Gomes e Patrícia Rodrigues da Silva. E nos últimos dias, outras brigas e agressões foram registradas entre estudantes aqui em Pernambuco. Da TV Globo foram gravados em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Cenas que não combinam em nada com a palavra estudantes. Jovens uniformizados trocam socos, chutes e puxões de cabelo, tudo perto da escola. Em volta estão mais alunos, também de uniforme.
Érica já perdeu as contas de quantas vezes precisou interferir para parar uma briga entre alunos da escola onde a filha estuda. Teve caso de eu levar a aluna perto da casa, de tirar a briga, pedir ajuda lá, porque é todo santo dia, principalmente à tarde. Tem briga constante. Os meninos ficam esperando de lado, entendeu? Para a briga começar, assim, no pátio da escola, até vir embora para casa. E assim, ficam incentivando a briga, tirando foto, filmando. Eu tenho medo, porque eu tenho uma filha vai fazer 14 anos, que é estudante de lá, e ela de manhã hoje tem briga. Os vídeos que nós mostramos nessa reportagem são um sintoma grave de que a violência tem se tornado um espetáculo. Nessas horas, ao invés de apartarem as brigas, muitos jovens, alguns deles também estudantes, preferem estimular as agressões e gravar tudo com o celular. Quando a criança vê isso, o adolescente, o jovem, vê isso com bastante frequência sendo reproduzido, ele vai levar em consideração que vai naturalizar isso também na sua prática e vai procurar reproduzir isso daí. Para que a gente possa dar conta da educação da criança, a gente precisa ter de forma articulada e integrada a família, o Estado e a sociedade. Quando um desses falham, né, de fato, isso acontece, a gente vai identificar isso em comportamentos violentos que se terminam vindo para dentro da escola. Esta semana, uma adolescente de 12 anos de idade foi agredida em 2 Unidos, zona norte do Recife. Tudo foi filmado. Uma parente da vítima, que não quis se identificar, contou como a jovem está depois do que aconteceu. Ela está com medo, ela está meio que com vergonha. Porque na hora as pessoas riram muito. Até no vídeo a gente vê que as próprias meninas que estavam no banheiro riam muito dela pelaquela situação. Então ainda ela está servindo, né, de chacota na escola e no bairro. E a gente nunca foi chamada na escola a respeito de briga, de desentendimento. Nunca, ao contrário. A gente quer saber também, a gente quer saber a resposta da escola. Como vai ser essas alunas semana que vem tudo estudar na mesma sala e conviver como se nada tivesse acontecido. A Secretaria de Educação do Estado disse que a escola acolheu as famílias dos alunos envolvidos nessa briga, chamou a patrulha escolar e acompanhou todos até a delegacia, registrando o boletim de ocorrência. Sobre as brigas em Jaboatão dos Guararapes, a Polícia Militar e a Guarda Municipal informaram em nota que realizam rondas diárias e visitas regulares e que também atuam em ações de orientação e de combate à violência. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal fez hoje 2 operações contra crimes de abuso sexual infantil na internet. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no Recife e em Timbaúba, na Mata Norte. Ninguém foi preso, mas os 2 inquéritos seguem em andamento. E a PF vai analisar o material apreendido para tentar encontrar provas contra os suspeitos investigados. Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha formada por mulheres que simulavam atendimentos a crianças com transtorno do espectro autista e falsificavam documentos para receber reembolsos ilegais. O repórter Joab Alves tem as informações. A Operação Sideline teve início as investigações em outubro de 2023. Os alvos são mulheres. Aqui ao meu lado está o delegado Carlos Couto, ele que é delegado titular lá de Piedade. Doutor, como é que essa quadrilha agia? Boa noite. Na verdade, esse grupo agia, eles simulavam atendimentos, né, multidisciplinares em crianças que estão diagnosticadas no transtorno do espectro autista. A operação de ontem serviu para a gente coletar documentos, laudos da evolução, termos de consentimento de pais responsáveis e todos os documentos, a agenda desses profissionais, para a gente identificar se os serviços foram efetivamente prestados ou foram prestados a menor. Para a ciência foram alvos dessa operação 2 mulheres que são psicólogas, 2 fisioterapeutas e uma mãe de uma criança que é insegurada, né? Todos, de acordo com a investigação, estariam participando da fraude. Como é que essa mãe agia com essa quadrilha? O grupo, ele reunia documentos
de serviços ou prestados a menor, ou prestados ou não prestados, e faziam pedido de reembolso junto à operadora de saúde. Até que a operadora a seguradora conseguiu identificar a fraude e fez o cancelamento dessa segurada e fez a notícia para a polícia, que começou as investigações. Delegado, esse grupo agia aqui na região metropolitana, né, do Recife. Quais eram essas cidades, né, e o que foi apreendido também? Esse grupo atuava em Olinda, em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, assim, pelo menos até onde a gente conseguiu até hoje. E além de uma grande quantidade de documentos, aparelhos celulares dos alvos, que vão ser alvo de perícia específica, foi também encontrado uma grande quantidade de certificados de joalherias, de uma única joalheria famosa aqui de Recife, foi encontrado um total de R$120 mil em certificados, além de outras joias, bijuterias e uma grande coleção de tênis, aí pelo menos tênis de luxo, de pelo menos 40 tênis que a gente estima aí por baixo, que esse valor desse material apreendido seja de R$80 mil. O delegado, tem uma média de quanto foi esse prejuízo aí, porque eles falsificavam esses documentos, aí o plano de saúde pagava, né? Tem uma média mais ou menos? A gente tem... Por enquanto, a investigação se concentra em apenas 2 crianças, tá? Para ser bem específico. Uma das crianças, foi solicitado o pedido de reembolso de um total de R$900 mil. O plano chegou a efetuar o pagamento de R$640 mil. E de uma segunda criança, o valor ainda era consideravelmente maior. Foi pedido um reembolso de R$1.700.000 e foi pago um total de R$1.400.000. Aí, com esse aprofundamento das investigações, é que a gente vai definir se houve algum tipo de suporte, né? Se houve um suporte mínimo ou deficiente, ou se realmente vai confirmar a suspeita que esses serviços não foram prestados. 3 pessoas morreram em um acidente na madrugada de hoje na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia. 2 vítimas eram aqui de Pernambuco. O acidente foi por volta da 1h20 da madrugada, na pista sentido Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas contaram que o motorista de um caminhão carregado de tomates perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e bateu em um caminhão guincho e um carro. Os 3 ocupantes do carro morreram no local. 2 deles eram pernambucanos: Corbinian Andreas Dengler, de 36 anos, e Luana Raquel de Araújo Melo, de 29 anos. As vítimas haviam participado ontem de um evento imobiliário no Recife e estavam a caminho da cidade de Anápolis, em Goiás. Hoje pela manhã, era possível ver os tomates nas 2 laterais da pista. O motorista do caminhão de legumes e verduras que provocou o acidente ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão guincho teve ferimentos leves. Os 2 homens foram levados ao Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. A unidade não repassou o estado de saúde deles. A Polícia Civil da Bahia vai investigar o acidente. Moradores e comerciantes de Olinda denunciam o abandono de pontos turísticos da cidade. Uma situação que compromete a cidade considerada patrimônio da humanidade. Iriam mora em Olinda. Sente demais o abandono espalhado pela cidade. Poderia ser mais cuidado, ter aí, sei lá, uns banquinhos, né, para a galera chega visitar, ser mais bem recebido, né? São locais muito simbólicos para a cidade. O Forte de São Francisco tem grande importância histórica. Fica na Avenida do Farol, bairro do Carmo. Construído em 1630. Tinha como objetivo proteger a então capital da capitania de Pernambuco. Hoje o que se vê ao redor é a falta de cuidado. Os bancos em frente à estrutura estão tomados pelo mato. A rampa de acesso não oferece segurança. O cenário não combina com a falta de cuidado. Tem sujeira espalhada e o matagal não para de crescer. Este espaço, que já serviu para guardar equipamentos, hoje parece um depósito de lixo. Quando os turistas desembarcam ao lado dos Correios, que na Avenida Farol, eles não vêm nem lateralmente para ver o forte, porque não tem de fato o que ver, nem os guias turistas que estão aqui, eles privilegiam essa região. Por quê? Porque é uma região suja, uma região maltratada. Em frente ao forte, outro ponto que parece desprezado, a Praça do Baobá. A natureza se encarregou de entregar uma robusta árvore,
mas ao redor não existe nada convidativo e o piso está desgastado. Nós estamos entregues às traças, entendeu? Não tem aqui uma praça dessa até arrumada, mas de noite é uma escuridão horrível. Nós vivemos aqui trancado, as casas aqui estão completamente abandonadas, tá entendendo? A gente sente falta de tudo. Esse monumento histórico aí serve para quê? As casas antigas abandonadas na Avenida do Farol e também na Rua do Sol mostram uma falta de cuidado. Os donos de pousadas também sofrem com a situação. Desde 2011, Dona Lúcia tem uma pousada na Rua do Sol, em frente à Praça do Baobá. São 24 leitos disponíveis. Contou que a falta de revitalização nas proximidades do estabelecimento causa um impacto negativo entre os hóspedes. Ela tem esperança de que as promessas se concretizem. Eu sei que tem um projeto já aprovado na prefeitura, só falta botar para funcionar. O estacionamento, barraquinhas com lojinhas, com alimentos, exatamente. Esse projeto já existe. A Prefeitura de Olinda informou que amanhã vai realizar serviços de limpeza na Praça do Baobá e no Forte do Farol. Sobre o projeto de revitalização da praça, disse que está em busca de recursos para viabilizar a obra. Quanto à vigilância dos equipamentos públicos, a Prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal faz rondas preventivas na região. O Governo do Estado nomeou Renato Barbosa Cirne como secretário da Controladoria Geral do Estado. Ele vai substituir Érica Lassec, que ocupou o cargo desde o início da gestão da governadora Raquel Lira. Renato Cirne atuava no cargo de secretário executivo de Transparência e Controle. E é a segunda mudança no governo do Estado nos últimos dias. Ontem, Flávio Mota foi anunciado como novo secretário da Fazenda. Outros detalhes você encontra no G1. E agora a gente tem imagens ao vivo para você do Globocop, que sobrevoa a BR-232 no bairro do Curada, que amanhã, a partir das 11h30 da noite, tem um trecho de 1 quilômetro na pista no sentido Recife, que vai ser interditado. O bloqueio vai permanecer até a madrugada de segunda-feira, ou seja, durante todo o domingo o trânsito deve ficar complicado nessa área. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, a ação é necessária porque vai acontecer a última etapa do içamento da ciclovia e da passarela da BR-232. Nesse trecho, vai acontecer um desvio com uma faixa sentido Recife e outra faixa no sentido interior. Você percebe agora são 7h23, o trânsito intenso, principalmente em direção ao interior do estado. O Globocop está mostrando aí para você, do lado esquerdo aí você acompanha os faróis, aí o trânsito mais intenso em direção ao interior e também para quem chega ao Recife. Então, os motoristas enfrentam um pouco de lentidão nesse momento. E depois do intervalo, profissionais do IML recebem capacitação para melhorar o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. O NE2 volta em instantes. Médicos contratados para o programa Agora Tem Especialistas participaram hoje de evento que marca o começo dos trabalhos no interior de Pernambuco. Os médicos já começaram a trabalhar nas cidades de Oricuri, no sertão do Araripe, em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, e em Palmares, na Mata Sul do estado. Valdênio é cirurgião vascular e é um dos 10 profissionais que fazem parte do Agora Tem Especialistas, em Pernambuco. A expectativa é tentar ajudar mais pessoas, aprender, né? Não só realizando atendimentos, cirurgias e tudo mais, como também como pessoa, né? O programa foi lançado hoje no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, na área central do Recife. A parceria entre Ministério da Saúde e Governo Federal pretende reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O diretor de programas da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Rodrigo Cariri, explicou que o programa também prevê a ampliação de bolsas para a especialização dos médicos e a certificação dos hospitais de ensino.
serão mais de 100 vagas ofertadas, mais de 100 novos programas ofertados aqui no estado de Pernambuco. São 66 da área médica, 34 da área profissional que poderão ser contemplados. A gente também tem a certificação dos hospitais de ensino. O Ministério da Saúde reconhecer que determinados hospitais que têm condições de ter atividades de ensino serão certificados. A proposta é, aos poucos, aumentar a quantidade de profissionais contratados pelo programa, que tem 10 diretrizes. Entre elas estão a formação de profissionais para a garantia de mais especialistas, a redução do tempo de espera com consultas e exames com especialistas pela internet e o envio de carretas e multirões de saúde para regiões desassistidas. O Agora Tem Especialistas também inclui a possibilidade de negociação de dívidas de hospitais privados ou filantrópicos. Em troca, essas unidades passam a oferecer atendimentos com valores reduzidos. E aqueles hospitais, mesmo os privados, que possuem dívidas, eles também têm a capacidade, mesmo que não sejam contratualizados com o SUS, de passar a oferecer, dentro de uma lista de mais de 1.200 procedimentos, e negocia a troca da dívida pelo atendimento. Caio também vai integrar a equipe de médicos que deve reforçar a saúde no estado. Natural de Campina Grande, na Paraíba, ele já trabalha em Caruaru e agora vai prestar atendimento especializado no município de Palmares. E com isso a gente estabelece que as populações mais carentes, as populações de acesso geográfico mais remoto, consigam ter acesso aos profissionais especialistas tão necessários para o estabelecimento e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E hoje aqui no Recife, profissionais que lidam diretamente com mulheres vítimas de violência sexual passaram por capacitação. A conversa foi sobre humanizar o atendimento num momento em que geralmente é de muita fragilidade para as vítimas. O tema do encontro foi polícia criminal atuando no fluxo da violência de gênero e discutiu desde a forma de acolher essas mulheres até o encaminhamento para a rede de proteção disponível no estado. A gente sabe da dificuldade das mulheres de relatarem, do julgamento que a sociedade mesmo faz contra a mulher. Então, a violência contra a mulher, principalmente sexual, ela não termina quando o agressor parou. Ela continua sendo perpetrada pela sociedade através desse julgamento. E isso dificulta que a mulher chegue até a rede para denunciar. A ideia é garantir um atendimento livre de julgamentos, acolhedor e que não exponha a vítima a uma nova situação de violência e constrangimento. Para isso, capacitar os profissionais que estão na ponta é fundamental. A gente unificar a expertise da Secretaria da Mulher com a nossa expertise de polícia científica e trazer um resultado mais objetivo e fidedigno nesse combate à violência contra a mulher que hoje tem ocorrido. Pelos dados da Secretaria de Defesa Social, de janeiro a agosto desse ano, foram registrados 1.483 casos de estupro contra mulheres em Pernambuco. Uma queda de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a violência doméstica teve alta. Foram mais de 37 mil registros, 4% a mais que em 2024. Hoje, quando uma mulher procura o IML, após sofrer violência sexual, ela passa por um exame pericial que pode incluir a coleta de material genético, análise de lesões e exames laboratoriais. Todas essas etapas são fundamentais para produzir o laudo pericial, que ajuda a responsabilizar o autor do crime. Com a capacitação, a meta é que esse primeiro atendimento não seja apenas técnico, mas também humano, dando à vítima a segurança e o acolhimento que ela precisa nesse momento. O maior desafio é tentar, naquele contexto de longa caminhada, com desgaste físico, fome muitas vezes, tentar acolher uma história com qualidade, de uma forma de não revitimizar e também, ao mesmo tempo, tentar acolher, estar atento aos mínimos detalhes daquela paciente, daquela vítima, para que enriqueça o laudo e que a gente, de fato, possa construir um documento que vá proteger e que vá tapar todas as arestas que porventura surjam durante um julgamento. Em instantes, um bate-papo ao vivo com o coreógrafo Carlinhos de Jesus, que participa de um show amanhã no Recife. E o Festival de Comida Ogra, com 37 opções e um ponto em comum, o exagero. O NE2 volta em instantes, até já.
N2 de volta para falar de um evento que já faz parte do calendário de quem gosta de pratos, digamos assim, exagerados. É o Festival de Comida Ogra e quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É cada prato gigante, viu? São 37 estabelecimentos, a gente vai mostrar alguns dos pratos aqui. A gente começa mostrando essa linguiça cuiabana aqui, quase 2 quilos de linguiça no prato. Para a turma que gosta do hambúrguer, tem esse pequeno aqui com 8 carnes de bovinas, 6 carnes de frango e muito mais. Donut gigante, recheado com vários sabores aí para uma sobremesa. Um macarrão recheado, esse aqui tem apenas 3 quilos. Super temaki, o próximo que a gente vai mostrar agora de 1,5 kg. Copalomba, para quem gosta de carne de porco, acompanha, olha só, batata frita e muito mais aí. E um hambúrgueron, macarrão gigante aí em formato de hambúrguer. Essas são apenas algumas opções do Festival de Comida Ogra. Está começando hoje, vai até o dia 26 de outubro. São 37 estabelecimentos no Recife, em Olinda, Jaboatão, Paulista, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho. Vou conversar aqui com o André Vita, coordenador. É um festival que movimenta a gastronomia e a criatividade de todo mundo, né? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. A ideia do Ogro sempre foi unir pessoas à mesa. Então a gente tem a oportunidade de provar pratos gigantes, deliciosos e que todos os anos os chefes se superam no tamanho e na qualidade. Bacana também incentivar a criatividade, incentivar o público a conhecer um pouquinho também os estabelecimentos. Isso, a gente começa a sair um pouco da nossa zona, né? Você vive na Zona Norte, Zona Sul, mas você vê um prato como um joelho de porco desse que você está longe da sua casa, você se desloca até o local, ainda leva a turma para poder aproveitar. Deixa eu conversar aqui rapidinho com os participantes. Para vocês, qual é a importância de participar de um festival como esse? Rapaz, eu acho que todo mundo que trabalha com comida sempre teve vontade, né, de fazer um prato ogro. E o festival, ele dá essa liberdade da gente, além de ter a criatividade, a gente conseguir mostrar para o público a nossa vontade de criativa, né, de criar. Muito obrigado, Márcio. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus está no Recife para participar de um evento amanhã no bairro do Recife. A repórter Lilian Oliveira vai bater um papo ao vivo com ele. Boa noite, Lilian. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. O evento vai ser no Mirante do Passo, no bairro do Recife. Estou com Carlinhos de Jesus, que é um ícone da dança brasileira, né? Leva a arte para muita gente. Eu queria que você contasse como é que vai ser esse evento, né? O que as pessoas vão dançar aqui, quais são os ritmos. Boa noite. Boa noite. Bom, esse evento, né, o Mirante Dançante, tem uma proposta, é um projeto que tem uma proposta de acontecer de 2 em 2 meses, né? Então nós temos agora, depois vamos ter dia 15 de novembro e depois eu volto, 15 de novembro com Jaime Arocha e em janeiro, né, dia 31 de janeiro eu volto para a terceira edição. E a proposta é essa, até que o Mirante Dançante faça parte, né, da agenda cultural da cidade. E tem a proposta de trazer o baile do abraço, o baile do dançar junto, né? Então vai ter muito forró, vai ter tango, vai ter bolero, vai ter samba, né? Apresentações, vai ter a Orquestra Suprioara e depois a Orquestra Los Cubanos, né? Então vai ter muita música e muita dança, que eu acho que é uma característica, né, que o pernambucano tem, o recifense principalmente, porque é a coisa da musicalidade, né, do movimento corporal, da dança, não importa o ritmo, né? O forró está muito próximo do povo pernambucano, mas também tem a salsa que o recifense gosta. Enfim, é um grande baile que pretende entrar no calendário oficial da cidade, com certeza. E eu espero vocês amanhã. Venham dançar com a gente. Arrasou, Carlinhos, muito obrigada pela conversa. Lembrando que o evento é no Mirante do Passo, ainda tem ingressos, podem ser comprados aqui no local mesmo. E aí as pessoas vão poder conversar com Carlinhos de Jesus, né, essa referência da dança ali, que trabalhou com escolas de samba super tradicionais, né? Isso, levando a dança, levando a arte para todo mundo. Obrigada, Carlinhos. Volto contigo, Márcio. Obrigado, Lilian. E amanhã é a largada da 36ª edição da Regata Recife Fernando de Noronha. Dos 100 barcos inscritos este ano, 2 despontam como favoritos.
Se o assunto é refeno, não tem como não falar sobre o Adrenalina Pura, o maior vencedor da regata. Em 2025, ele vai tentar ser o fita azul pela 10ª vez. O Adrenalina foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em todas as 9 vezes que disputou a refeno. A expectativa é muito boa, o vento está muito bom, forte. A gente espera que o mar não cresça, então a gente está projetando aí fazer em menos horas do que fizemos no ano passado. Em 2024, o veleiro percorreu as 300 milhas náuticas, ou 560 quilômetros, em 18 horas e 49 minutos. O Adrenalina Pura, inclusive, é o dono do recorde de menor tempo, 14 horas e 34 minutos, marca atingida em 2007. E essa travessia é feita com uma baita estrutura. Além de quartos, o barco tem banheiros e até cozinha. Deu para ver que o Adrenalina Pura tem toda uma estrutura, um conforto, mas agora a gente vai conhecer o principal concorrente dele. Um veleiro bem mais raiz, o Patoruzu. O projeto dele é competição. Sim. Ele não é um projeto cruzeiro, passeio, não. Ele é um projeto para regata e foi mantido assim. Se você entrar no barco, você não vai achar acomodações para estar deitado, sentado, de preparar uma refeição, não tem. Durante a travessia de aproximadamente 24 horas, parte da tripulação fica nesta área para equilibrar o peso do veleiro. Patoruzu e Adrenalina Pura fazem parte dos 100 barcos que vão participar da refeno este ano. A largada é amanhã, a partir do meio-dia, no Marco Zero do Recife. E a gente se despede com imagens ao vivo para você do palco da largada da refeno, Marco Zero, visto do alto do nosso Globocop. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.